Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Voltando aqui falar sobre obsessão. No vídeo anterior falamos sobre o mecanismo da obsessão e hoje vamos dar continuidade falando dos efeitos da obsessão. Então, vamos dar continuidade aqui. Uma vez instalada a obsessão, a gente tem que ver a obsessão como um processo dinâmico. Ele tem algumas fases, né? Você cria uma intoxicação fluídica pelo espírito que está introduzindo essa energia deletéria no perispírito de quem está recebendo. Decorre sempre das imperfeições morais, ou seja, como o espírito que está obsidiando consegue afetar o teu perispírito. Ele vai pegar as suas imperfeições morais. É um pensamento, é um vício, e a gente vai dar continuidade aqui. Levando a pessoa a perder a vontade e até o livre-arbítrio. Então ele começa como uma indução sutil e ele vai aprofundando essa indução sutil até fazer com que o obsediado perca o livre-arbítrio. Então, aí você vê casos de suicídio, casos de assassinato e várias outras coisas decorrentes, talvez, de uma obsessão. Vamos dar continuidade. A primeira fase é uma fase em que você tem essa indução da toxicidade energética, tá? Alterando o fluxo de pensamento. Numa segunda fase desse processo, ocorre pelas as alterações das funções orgânicas. Aí pode ocorrer de várias coisas. A pessoa dor de cabeça, vai ver influências espirituais, tal, sinais, sintomas generalizados, tanto no corpo físico quanto na mente. Pensamento obsessivo, começa a síndrome do pânico, uma porção de sintomas. Sintomas físicos, dor de cabeça, dores gerais. Normalmente, os sintomas emocionais, eles surgem primeiro, tá? Depois vamos para uma terceira fase. Alterações da estrutura celular. Então, você tem a primeira fase com indução de uma toxicidade energética. Depois, essa toxicidade do perispírito passa para o corpo físico com sensações, por exemplo, síndrome do pânico, alterações mentais e alterações físicas. E uma terceira fase, aonde já trabalha a nível celular. A toxicidade é tão grande que ela pode afetar fisicamente a pessoa, produzindo, por exemplo, células cancerosas, produzindo alterações de toda sorte, imunológicas, endócrinas, baixa da imunidade, uma porção de situações físicas mesmo. E aí a gente tá aqui nos tipos, né, nos efeitos. São efeitos que vão ocorrer no campo espiritual, perispiritual, efeitos que vão ocorrer no campo físico e no final, o último, essa terceira fase, onde pode produzir alterações deletérias na própria célula do organismo, produzindo doenças físicas realmente. Vamos aqui então para a classificação dos tipos de obsessão. Nós dividimos a classificação da obsessão em tópicos, né? Então, por exemplo, quanto à forma de ação, a classificação quanto à forma de ação, ela pode ser ativa ou passiva. Tá? A forma ativa, o espírito está introduzindo a energia na tua consciência, no teu pensamento. Ele traz fluidos e induz a você. A forma passiva, ela pode te induzir pensamentos que podem te criar, você mesmo criar esses fluidos deletérios. Por exemplo, uma coisa é o espírito estar jogando a energia para você. E te dá raiva, te dá medo. Outra coisa é ele trazer para você pensamentos.
será que eu não vou conseguir? Será que eu não vou fazer as coisas? Nesse pensamento vira um fluxo de energia que acaba você mesmo produzindo a energia negativa, né? Então, ele pode atuar de forma ativa e de forma passiva. Vamos lá. Quanto à localização. A localização da obsessão, ela pode ser de forma psíquica ou de forma física. E aqui, dentro da sua localização, a gente vê pelo tempo, né? Primeiro ele começa psiquicamente, espiritualmente, psiquicamente e vai chegando ao físico, certo? Então é uma questão de tempo. Quanto à intensidade, aí a gente pode classificar a obsessão por uma obsessão simples, uma fascinação e uma subjugação. Qual a diferença de uma obsessão simples? Vamos colocar aqui. Eu não falei que a obsessão ela entra pelos seus vícios. Então vamos supor que você fume e beba. Então você vai estar num bar e aonde dá aquela vontade de fumar e tomar sua cervejinha. Você pode estar ali e passar um espírito que seja muito materializado e ele observe você bebendo e fumando, coisa que ele fazia aqui na Terra. Aí ele pega, olha você, pô, aquele cara ali tá bebendo e fumando, eu vou me juntar a ele para ver se eu consigo observar, perceber essas manifestações, para sugar dele essa qualidade, né? Essa inqualidade, né? Essa não qualidade dele, que é um defeito de fumar, de beber. E aí ele vai estar ali, simplesmente olhou você está fazendo o que ele gostaria de fazer, ele se achega a você. Isso é uma obsessão simples. E é fácil de se resolver isso, entre aspas, né? Desde que você melhore as suas imperfeições. Fascinação. A fascinação, ela normalmente já está ligada a uma ligação do espírito a você por algum motivo, seja na mesma encarnação ou seja numa encarnação anterior. O espírito, ele tem a intencionalidade de lhe prejudicar. Por qual motivo? Isso aí, o quantas pessoas existem são quantos motivos existem para haver obsessões. Então, nesse sentido, é um processo mais avançado. Ele não vai te largar de qualquer maneira. Então, nós vamos ter essa fascinação. Normalmente, ele começa a te seduzir. Ele começa a falar assim, poxa, você é um cara bom. Vamos supor na mediunidade, você é um cara bom. Aí, ele, em vez de você estar incorporando um guia, você vai estar incorporando ele. E ele vai dizer, olha, não acredita não, aquilo que você está fazendo é o que é o certo, tal. E começa assim, até entrar num processo de subjugação. Então vamos lá, simples, uma obsessão simples, uma fascinação e a subjugação. O que é a subjugação? A fascinação é o espírito, você sabe que você é você. E o espírito está te induzindo, mas você muitas vezes não vê nem as atitudes ridículas que você toma. Por quê? Porque você está fascinado, ele te seduz. Agora, o subjugado é aquele assim, o processo já ficou tão forte em que a tua mente não é que você deixa vamos colocar, é o processo de loucura mesmo. Talvez você nem se reconheça como você e quem toma a frente de todas as atitudes é o espírito. Então, a subjugação, ele subjuga a tua vontade. Então, você não faz mais aquilo. É aquela pessoa que acha que virou um bicho, é aquela pessoa que acha que está em outro século. Eu sou a rainha da Inglaterra, de 1800 e não sei o quê. E a gente está em 2020 e a pessoa achando que está em outra época. Então, ela subjuga o teu pensamento e o teu físico, né? Então, é um processo bem mais avançado. Então, esses são a classificação. Isso em relação a esses três tópicos, quanto à ação, quanto à localização, quanto à intensidade. Isso, intensidade. Agora, vamos aos tipos de obsessão. O tipo de obsessão a gente vai subdividir em duas. A auto-obsessão, né? Você é responsável pelo próprio se achegar, você se auto-obsidia, né? Pela forma de pensamento,
por pensar negativamente o tempo inteiro, atitudes erradas, vícios constantes, criminalidade, você sendo uma pessoa que tem um padrão moral desconexo do que deveria ser na sociedade, né? E a heteroobsessão. A heteroobsessão é aquela que alguém obsedia você. Essa heteroobsessão é dividida em 4 formas. É aquilo que a gente estava falando já desde o começo. Ela pode ser, vamos lá, a obsessão a auto-obsessão é do teu espírito contra você mesmo. Vamos colocar, é quase que um animismo, mas de um processo tão forte a ponto desse animismo te afetar negativamente. Na heteroobsessão, o espírito externo a você se liga energeticamente a você, certo? Externo a você, e vocês vão ter uma relação, certo? Entre um espírito e outro, 2 espíritos, certo? Então você vai ter a obsessão entre encarnados, ou seja, uma pessoa encarnada obsedia outro encarnado. Você vai ter a obsessão de encarnado para desencarnado, o encarnado obsedia o desencarnado. A obsessão do desencarnado para o encarnado, que é a grande maioria, e a obsessão de desencarnado para desencarnado. Então, sempre há a heteroobsessão, 2 espíritos, e aí você vai ter um reflexo entre os planos espirituais, do encarnado para o desencarnado, do desencarnado para o encarnado, do encarnado para o encarnado e do desencarnado para desencarnado. Tá? Vamos parar por aqui e eu vou fazer mais um vídeo para a gente não ficar com um vídeo longo nesses processos dessa série de obsessão. Axé, meus irmãos.